Bom, galera, iniciando a nossa aula de geografia, né? Seria aqui o nosso último conteúdo desse terceiro bimestre, e a gente vai finalizar para que a gente possa fazer aí a avaliação final, as atividades finais aí relativo a esse terceiro bimestre. Hoje a gente vai trabalhar agentes externos, estruturas geológicas e tipos de rochas. Alguns assuntos aí nós já, de certa maneira, tivemos, né? Na aula passada, que foi conjunta com o Ivan, eu só vou relembrar, tá bom? E outros assuntos aqui são novos, que a gente vai precisar ter aí guardado para poder realizar a última atividade desse terceiro bimestre. Então, só relembrando aqui o que a gente trabalhou na aula com o Ivan, tá bom? Nós realizamos aqui uma síntese dos agentes externos, ou também chamados de exógenos do relevo. Galera, o que são esses agentes externos, né? São aqueles muito relacionados com a ação do clima, beleza? Esse é um ponto aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor esse assunto. Lembrar que os agentes internos, que a gente já verificou em aulas passadas, são aquelas forças internas muito relacionada ao tectonismo, que promove, por exemplo, né, o surgimento de montanhas, de estruturas de relevos montanhosas, tá bom? Então, aqui essa imagem, ela simboliza um pouco, né? Ela mostra uma força endógena, uma força interna, o tectonismo, né, fazendo com que essa forma de relevo se eleve, por exemplo, né, formando essa cadeia de montanha. Bom, então, ao mesmo tempo em que o relevo está se construindo, o clima está agindo sobre essa forma de relevo. E aí essas forças exógenas, elas promovem o que a gente vai chamar de denudação, né? O que seria essa denudação, galera? É o desgaste do relevo através da ação do clima. Beleza? Então a gente tem ali ao longo de milhares, milhões de anos um processo de erosão em função dos agentes externos que vão desgastando o relevo, vão tornando o relevo, do ponto de vista altimétrico, né, mais baixo. E aí é importante lembrar nessas palavrinhas, né? Erosão é a retirada e o transporte de materiais produzidos pelo intemperismo. Então, a gente tem vários agentes erosivos, né? Que retiram, que transportam e que depositam esses materiais em outros locais. Muito em função aí da ação do intemperismo é que esses materiais são aí segregados, né? São separados de rochas ou de solo, por exemplo. Ações erosivas, né? A ação da água, a ação do gelo, a ação do vento. Quando a gente vai entender aqui o conceito de intemperismo, é um processo natural de decomposição ou desintegração de rochas e solos de seus minerais constituintes por ação dos efeitos químicos, então aquela transformação química das rochas, né, conforme vai passando aí milhões de anos, a ação da água, sobretudo, né, vai transformando ali todos os componentes minerais daquela rocha, vai alterando a composição química, isso é o intemperismo, é só pensar que um solo pode ser originário, né, de uma desintegração de uma rocha, tá bom? E os físicos, né, que a gente já tratou também na última aula, que é a ação do gelo, por exemplo, numa rocha, que é a ação da diferença de temperatura durante o dia e a noite, que vai dilatando quando esquenta, comprimindo quando esfria. Então, tudo isso faz com que a rocha sofra aí um temperismo físico. Além também, né, dos organismos vivos, vegetação, que vão agindo ali, pensar nos musgos, né, que vão, de certa maneira, acumulando nessas estruturas rochosas e vão transformando. Ou seja, estão expostos, né, a esses agentes externos, que é a ação externa, que é a ação das águas, que é a ação do gelo, que é a ação do vento. Beleza? Galera, tranquilo essa parte, porque aqui a gente só está relembrando um assunto que nós já tratamos no plantão passado, né, com o Ivan. E aí eu trouxe essa imagem só para sintetizar um pouco aquilo que nós já trabalhamos, a ação dos rios escavando o relevo, formando um vale, como a gente pode verificar aqui nessa imagem, né? O rio ele tem essa força erosiva, a ação das chuvas, que vai promovendo um processo erosivo também através do escoamento superficial das águas pluviais. Aliás, é importante lembrar dos conceitos, né, galera? Quando eu falo da ação dos rios, eu estou falando da ação, né, fluvial. Quando eu falo da ação das chuvas, eu falo da ação pluvial.
tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ravina, de um processo erosivo, do escoamento superficial, em função da diferença altimétrica, e a água ganha velocidade, né? Questão da gravidade, ela vai escoando para as porções mais inferiores, ganhando velocidade e promovendo esses processos erosivos. A ação do mar nas encostas, né, que vai promovendo uma abrasão marinha nessas regiões costeiras, né, e vai promovendo aí um processo de erosão também. A ação do vento, que vai desintegrando rochas e também vai acumulando sedimentos em outras porções. Eu trouxe aqui uma imagem do deserto. E a ação do gelo, que vai promovendo também, né, uma abrasão na estrutura rochosa, formando aí um vale, por exemplo. Tá bom? Então, a gente tem esses exemplos de agentes externos. Lembrar que na aula com o Ivan eu falei um pouco também do papel do homem como agente externo. Aqui a gente vai deixar de fora, tá bom? Mas é importante lembrar disso também. Nós trabalhamos também estruturas geológicas, né? São 3 estruturas geológicas que nós estudamos na aula passada. A gente falou dos escudos cristalinos, das bacias sedimentares e dos dobramentos modernos. Bom, quando a gente fala do escudo cristalino, galera, são estruturas, né, que foram construídas, né, tiveram seu processo aí de constituição lá no pré-cambriano, ou seja, são atividades tectônicas muito antigas, né? E a gente vai perceber que o Brasil, ou grande parte do nosso território, ele foi constituído justamente nesse período pré-cambriano, tá bom? Então são formações antigas. Quando a gente fala em pré-cambriano, eu estou juntando arqueozoica e proterozoica, né? Nessas regiões antigas, né, a gente acaba vendo a formação de rochas cristalinas, e a gente vai hoje trabalhar a ideia de rochas, né, que faltou na aula passada, e também a gente acaba verificando a ocorrência de minerais metálicos e não metálicos. A gente tratou lá no plantão sobre a questão do minério de ferro, né, por que o Brasil é rico em minério de ferro? Porque grande parte do território é a estrutura geológica de escudo cristalino. Nós temos as bacias sedimentares, que são essas depressões, ó, tá vendo? Tem uma forma de bacia mesmo, literalmente. Essas depressões são preenchidas por sedimentos. De onde vem esses sedimentos? É só lembrar dos agentes externos, que vão promovendo o intemperismo, aí vem a erosão e acaba transportando esses materiais, esses detritos, esses sedimentos para as regiões mais baixas do relevo, justamente essa depressão nessa região aqui mais rebaixada, e os sedimentos vão se acumulando ao longo de milhões de anos, formando aí as bacias sedimentares, tá bom? As mais antigas datam aí do Paleozoico e do Mesozoico, né, entre 570 milhões de anos e até aproximadamente 65 milhões de anos, e a partir de 65 milhões de anos até 1 milhão de anos, né, a gente tem aí as bacias sedimentares mais jovens na era Cenozoica, beleza? Nessas regiões é que há a ocorrência dos combustíveis fósseis, o carvão mineral e o petróleo, por exemplo. E aqui eu trouxe uma imagem que mostra aí o que é um depósito sedimentar ao longo da costa, né, brasileira, né, ao longo do litoral brasileiro. A gente vai verificar aqui, ó, várias camadas de sedimento ali na região da costa litorânea, porque em outro período, galera, foram acumulando. Em outro período, na verdade, não, ainda está acumulando sedimentos, né? Quando a gente pensa em areia da praia, ela é um sedimento, tá bom? Então a gente verifica aí o acúmulo de sedimentos ao longo de milhões de anos, e a gente vai verificar a ocorrência de combustíveis fósseis, né, principalmente o petróleo, ou melhor, no caso, o petróleo, né, ao longo da costa brasileira, a gente vai verificar aí que é justamente nessas bacias sedimentares, que são as plataformas continentais ao longo do litoral, mas que, se a gente pegar a estrutura geológica, são de bacias sedimentares, tá bom? É importante lembrar que há um assoalho marinho, há uma crosta, né, uma crosta oceânica, tá bom? E aí a gente vai, através, ou sobre essa crosta, vai ter o acúmulo de sedimentos ao longo aí de milhões de anos. E aí a gente chega aqui nos dobramentos modernos, que são da era Cenozoica, portanto, são mais recentes do ponto de vista geológico, estão envolvidos aí, sobretudo, aquele processo de encontro de placas convergentes, né? Elas se encontram e aí acaba formando as montanhas, também vulcões, terremotos, mas sobretudo as montanhas, porque a gente está falando aqui de uma estrutura geológica que forma o relevo, então que ajuda a entender
determinado relevo de determinado local. Tranquilo? Então a gente trabalhou esses assuntos aqui. E é importante pensar o seguinte ponto, galera. Brasil, boa parte do seu território, pré-cambriano, arqueozoico e proterozoico. Por isso que o Brasil é rico em minerais, metálicos. Né? O Brasil tem estruturas sedimentares formadas no Paleozoico e Cenozoico? Tem. Aqui na Bacia do Paraná, por exemplo, que é bem próximo a nós. E Cenozoico, galera, o Brasil tem dobramentos modernos? Não tem, tá bom? Tem acúmulo de sedimentos em bacias sedimentares do Cenozoico, lá na Amazônia, por exemplo. Mas não tem formação de montanhas. Isso a gente vai encontrar nas bordas das placas tectônicas. Dúvida até agora ou não? Tranquilo? Tranquilíssimo. Eu só retomei aqui, né, para poder contextualizar. Agora, vamos entender a questão relacionada a tipos de rochas, né? Eu tenho 3 tipos de rochas, as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. A rocha magmática, ela se forma a partir do resfriamento do magma. Eu trouxe aqui uma imagem, né? Então, um esquema para a gente poder entender isso. Eu tenho um processo vulcânico, um derramamento vulcânico. Esse extravasamento, né, que a gente chama aqui de arrefecimento, ele faz com que esse material chegue à superfície, ou não, tá bom? A gente vai entender isso. Esse magma vai se esfriar e vai formar uma rocha, que é a rocha magmática, ou ígnea. É o resfriamento do magma. Galera, aí um ponto importante. Quando essa rocha se forma no interior da superfície, ou seja, ela está abaixo, né, da superfície, a gente vai ter uma rocha, o próprio nome já diz, intrusiva, tá bom? Ela não extravasou na superfície, ela se formou lá embaixo. Não à toa, o resfriamento é um pouco mais lento, e aí a gente vai ter formações de cristais nessas rochas, tá bom? Não é cristais lá, a questão, né, de pedras preciosas. Quando eu falo de cristais, é de uma estrutura mesmo. E o granito é um exemplo disso. O granito ele é de origem vulcânica, intrusiva, formado no interior da superfície através do resfriamento do magma, portanto, uma rocha magmática. Já a extrusiva é quando o magma ele extravasa, ele chega na superfície. Quando chega na superfície, resfria rapidamente. E aí, quando resfria rapidamente, ela não tem a formação de grandes cristais. Aí é o basalto, por exemplo. É uma rocha mais escura. Vocês já devem ter visto ela, por exemplo, né? Quem já foi no shopping Dom Pedro, verifica ali em volta, né? Sobretudo naquele condomínio em frente, a presença, o afloramento de uma rocha magmática, tá bom? É o basalto. Por quê? Ele resfriou na superfície. E é interessante pensar nisso, porque quando eu vejo uma questão perguntando sobre o tipo de rocha, ela pode também perguntar se na magmática ela é intrusiva ou extrusiva. Se eu vi um vulcão, né? Se eu olho um vulcão extravasando material magmático, ele vai formar que tipo de rocha? É intrusiva ou extrusiva? Extrusiva, tá bom? Extrusiva. Por quê? Porque chegou até a superfície. Bom, aí eu tenho, galera, o seguinte ponto, né? Essa rocha magmática, ela vai sofrer um afloramento, né? Em função da ação do clima. O clima, ele vai promovendo aí um desgaste do relevo, né? Então, a gente vai ter o afloramento dessa rocha. Esse afloramento faz com que essa rocha sofra ainda mais os processos de ação ali do clima. E a gente verifica nessa imagem, dessa foto que eu tirei e apresentei na aula passada, né? Então, essa rocha, ela vai sofrendo um processo de intemperismo, a desagregação, e também de transporte desses materiais, né? Esses detritos, que são sedimentos, vão sendo transportados, seja por uma água da chuva, seja pelo vento, né? Ou pensar nas regiões de geleira, seja pela geleira, tá bom? Ou pelos rios também, que tem um processo de erosão muito forte, né? Então é transportado. No caso aqui, a gente pode entender que seria águas pluviais ou o vento que iria transportar esses materiais. Pega esses sedimentos, galera, vai transportando, né? Aí ele vai formar uma rocha sedimentar. Por quê? A rocha sedimentar ela é formada a partir da deposição de detritos de outras rochas. Rochas que sofreram intemperismo, sofrem aí depois um processo de erosão, né? São transportadas, sedimentadas e compactadas, o que a gente vai chamar de diagênese, ou seja, tem uma litificação. A ideia de litificação é a formação de uma outra rocha. Então, a gente tem a formação dessa rocha sedimentar, em função disso. Bom,
Nessas rochas sedimentares, como elas vão acumulando a partir de deposição de sedimentos, é ali que eu vou encontrar, por exemplo, né, fósseis de animais. A gente acaba verificando a presença de fósseis de animais, principalmente nessas rochas sedimentares. Professor, você pulou uma, né? Na verdade, a gente tem que entender a metamórfica. Um exemplo, né? Para entender a ideia da rocha metamórfica, é só pensar no nome. O que a palavra metamórfica lembra vocês? Transformação, Transformação, tá certo. Exatamente, né? que E aí eu lembro do metamorfo do RPG, que eles ex transformam as pessoas. exatamente, é essa a ideia. É exatamente essa ideia. Pensa no metamorfismo, que é isso que você está trazendo aqui, né? A ideia do metamorfismo, então eu pego uma rocha que já existe, por isso que eu deixei para falar dela por último, né? Eu pego uma rocha magmática ou eu pego uma rocha sedimentar, se ela sofrer um processo de pressão e temperatura, né? A gente vai ter a transformação em outro tipo de rocha, beleza? Numa rocha metamórfica. Então, se uma rocha sedimentar, olha aqui onde é que eu estou com o meu mouse, né? Se uma rocha sedimentar sofre um aumento de pressão e temperatura, professor, como isso acontece, né? O movimento do relevo, galera, né, num tectonismo mais intenso, vai movimentando as estruturas, vai colocando estruturas sedimentares que estavam na parte superior da superfície nas porções inferiores. Isso faz com que haja ali a maior pressão e também o aumento da temperatura. E quando o aumento da temperatura, há uma alteração física e química daquela rocha, beleza? Então, uma rocha sedimentar pode dar origem a uma rocha metamórfica, a mesma coisa uma rocha magmática pode dar origem também a uma rocha metamórfica. Através do quê? Como acontece esse metamorfismo? Através do aumento da pressão e da temperatura. O calcário é uma rocha sedimentar. Quando sofre um aumento da pressão e da temperatura, se transforma no mármore, por exemplo. Tá bom? Aí lembrar, essa rocha metamórfica pode sofrer também um afloramento, pode ficar exposta, passar milhões de anos, sofrer um processo de erosão, ter aí o desgaste, formação de sedimentos e transformar também numa rocha sedimentar. Por isso que é um ciclo das rochas. Eu tenho eu tenho esses três tipos de rochas: magmática, resfriamento do magma; intrusiva e extrusiva; metamórfica, transformação de outras rochas através do aumento da pressão e da temperatura. Então, uma rocha magmática ou sedimentar pode se transformar numa rocha metamórfica. E eu tenho as rochas sedimentares, que são formadas de deposição de detritos de outras rochas, beleza? O esquema que eu estou deixando aqui para vocês no slide, ele é bem claro, tá bom? Ele mostra exatamente essa ideia que a gente tratou agora. Resume um pouco esse assunto. Só para retomar também um assunto que eu trabalhei com o Ivan lá do plantão, a gente falou do antropoceno. Muita gente me perguntou sobre a última questão da nossa atividade de geografia da semana passada. O antropoceno, galera, para alguns teóricos, né, cientistas, é definido, né, pelo um período em que a influência humana na Terra é muito mais clara, tá bom? Então é a ação dos humanos sobre o planeta, deixando aí a sua pegada de fato, como aparece nessa imagem, tá bom? Alguns cientistas, eles vão lá procurar entender como se dá esse processo de interferência do ser humano no nosso planeta. E eles vão encontrar ali na Revolução Agrícola, 11 mil anos atrás, evidência do início desse processo, uma vez que o homem que era nômade, né, ele acaba tendo aí um processo de sedentarismo, né, parando, ficando em um determinado local, promovendo a prática agrícola, domesticando animais e acabando interferindo na natureza. É ali que ele vai desenvolver as primeiras técnicas, né, para poder interferir na natureza, ferramentas, né, para poder transformar essa natureza, construir o seu espaço geográfico. Bom, mas é a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, seguida aí das outras revoluções industriais que acontecem ali no século XIX e também a terceira do século XX, né, é que a gente vai ter uma grande evidência da ação ou da influência do ser humano no nosso planeta. O teste nuclear em 1945, as próprias bombas utilizadas ali para encerrar o final da Segunda Guerra Mundial, né? Encerrar, na verdade, não, né? Porque já estava encerrada a guerra, foi mais para poder demonstrar poderio mesmo. Tudo isso mostrou um grande domínio do ser humano, da ciência, e ao mesmo tempo, né,
de deixar a sua marca no nosso planeta. Tranquilo? Então, as marcas da atividade humana se aceleraram ao longo do século XX, já que somos mais de 7 bilhões de habitantes, né? Para poder atender essa grande quantidade de população e também pensando aí na atual estrutura econômica que nós temos, há uma destruição enorme de paisagens naturais, como essa imagem demonstra. A gente tem a queima dos combustíveis fósseis, e aí é importante entender a Revolução Industrial, porque começa ali na primeira com a queima do carvão mineral, no século XIX e virada ali para o XX, a queima do petróleo. O petróleo já era utilizado, mas aqui ele passa a ser utilizado de uma maneira mais concreta, como obtenção de energia. Nós temos aí a questão relacionado à criação de novos produtos, né, mercadorias, e aumenta ainda mais aí o lixo, né, os dejeitos plásticos, concretos, metais que se espalham por terra e mar aí ao longo do nosso planeta. E o elevado consumo de recursos, eu coloquei aqui a palavra extrativismo mineral, porque a gente pode pensar desde a questão relacionada, por exemplo, à extração de minério de ferro, como nós já tratamos, mas a gente pode pensar também na exploração de um mineral energético, que é o caso do petróleo e do carvão mineral. A gente pode também entender a questão das queimadas, da liberação de gases poluentes das indústrias nos grandes centros urbanos, de automóveis, que acabam contribuindo para o aquecimento global. Isso é uma marca muito clara. Então, a gente vai verificando várias evidências na qual o ser humano está, de fato, interferindo, sendo um agente externo no nosso planeta, né? O ser humano ele está cada vez mais interferindo nessa dinâmica natural. Ele já é um agente muito claro do processo de mudança, né? Seja de uma paisagem na Terra, mas seja também numa dinâmica atmosférica, por exemplo, como é o caso do aquecimento global. Não estou aprofundando o aquecimento global aqui, porque a atmosfera é uma das esferas que nós vamos tratar lá no quarto bimestre. E a gente, só para poder entender, quando a gente fala de antropoceno, galera, né, muito fala sobre era, né? Então, antropoceno não é uma ideia de era, na verdade, ele é uma ideia de época, tá bom? Porque éon seria o Arqueano e o Proterozoico, que juntos aqui a gente resume como pré-cambriano, porque vem antes aqui do período cambriano. Aí eu tenho, né, também o éon fanerozoico, e aí é legal pensar no nome. Fanerozoico é vida que eu posso ver, ou vida visível, beleza? Aqui é uma vida unicelular praticamente, e aqui é sem vida no arqueano, tá bom? Paleozoico, vida antiga. Mesozoico, vida intermediária. Cenozoico, vida recente. A gente está falando da era, ou das eras, né? Aí eu tenho o período, lembrar que nós estamos aqui no período quaternário, e dentro desse período, nós estamos aqui entramos, né, a partir do século XVIII, numa nova época. Antes vivíamos no Holoceno, agora estamos entrando no Antropoceno, um período em que quem está de fato mudando o planeta Terra, quem está interferindo, quem está sendo o grande agente de mudança do nosso planeta é o ser humano, daí antropoceno. Pense nisso para responder aí a questão que ainda não fez, tá bom? Lá da nossa atividade 1. Nós tratamos também sobre naturezas e riscos ambientais, que é essa situação relacionada aos movimentos das 3 esferas terrestres, né? Litosfera, atmosfera e hidrosfera, que é resultado, né, do impacto de um fenômeno natural extremo, ou seja, uma situação de perigo, podendo gerar desastres, tragédias e prejuízos para a sociedade, caso não sejam evitados ou prevenidos, assunto que nós também tratamos ali no plantão. E é importante entender essas dinâmicas, né, das 3 esferas terrestres, desde a hidrosfera, quando a gente vê aqui um processo de inundação, que é uma imagem da Orozimbo Maia, ou um processo atmosférico, como os furacões ou tempestades, que muitas vezes são potencializados pela ação do ser humano, mas estão dentro ali de um movimento, né, da
a atmosfera, ou da litosfera, né, quando há o choque da placa tectônica ocasionando terremotos, e quando se dá no mar forma aí os tsunamis, como está mostrado nessa imagem. Então a gente tem uma interação dessas esferas. Esse é um ponto importante se entender, porque a gente vai verificar que, na verdade, uma coisa está condicionando a outra. Eu tenho um relevo mais baixo, ali vai passar um rio. Não faz sentido ter uma ocupação muito densa ali, porque num período de chuvas, né, de chuvas mais intensas, aquela região vai inundar. Aquela região vai inundar. Tá percebendo que eu estou pensando aqui tanto na litosfera, que é o relevo ali mais baixo, quanto na hidrosfera, que é o rio que passa por ali, né? Então, a gente vai verificar aqui o seguinte ponto. Para entender a questão dos riscos ambientais, é importante entender a dinâmica natural do planeta, para que a gente possa evitar problemas futuros, né, que vai atingir a população, gerando aí desastres, prejuízos, tragédias, enfim, tudo isso. E a gente verifica que esse mínimo não é muito, né? Essa coisa mínima, esse entendimento mínimo, ele foi ignorado aí ao longo de vários anos, né, pensando aí na ocupação do ser humano em determinadas áreas. Se a gente pensar aqui sobre naturezas e riscos ambientais como consequências, para além dos danos econômicos ao deslocamento de pessoas, né, aos impactos no serviço de saúde, mas também do ponto de vista econômico e social, e a alteração do espaço geográfico. Quando a gente percebe um terremoto, ele muda completamente uma determinada paisagem. Uma forma de evitar esses riscos ambientais é ter duas formas de controle: o controle ativo e o controle passivo. Controle ativo seria aquelas medidas tomadas devido a ações abruptas das esferas inorgânicas que geram desastre, por meio do desenvolvimento de técnicas que minimizem esses efeitos para o ser humano, né, como obras de infraestrutura. Eu lembro de ter colocado lá no plantão do Ivan a questão dos prédios no Japão. Acontece um terremoto, um prédio cai, desaba? Não. Por quê? Porque ele tem toda uma questão ali de um controle ativo, de uma engenharia, né, infraestrutura, que é justamente para controlar, né? Que é para evitar ali um maior desastre. Agora pensa no Haiti, galera. Quando teve o terremoto no Haiti em 2010, morreram mais de 100 mil pessoas, né? Porque a condição de infraestrutura, o controle ativo, ele é ineficiente em função da condição de desenvolvimento econômico do país. Então, quando eu falo aqui, né, os impactos em prevenção estão relacionados com as condições socioeconômicas de determinado país. Uma coisa é um terremoto acontecendo no Japão, né, em torno de 8 graus na escala Richter, né, e esse mesmo terremoto acontecer lá no Haiti. Os impactos no Haiti vão ser muito maiores. Quando a gente tratou na aula também com o Ivan, eu falei do Rio Tietê, né? Galera, o Rio Tietê, a gente sabe. Vamos fazer um paralelo. Quando eu volto lá na antiguidade, a gente estuda ali o Egito Antigo, a gente sabe que o Rio Nilo ele inunda no períodos de chuva, a planície, e depois ele volta para o seu curso natural. É um processo natural que acontece, né? Isso é a dinâmica do rio, ele inunda a planície imediata. E aí, o que aconteceu aqui em São Paulo? Eu tenho um rio, o Rio Tietê, ele formava meandros, né? Ele serpenteava a planície, e aí o ser humano acabou se estabelecendo, criando moradias em torno desse rio, e pegaram o rio e transformaram ele, deixaram ele retilíneo, reto, né? E nos períodos de chuva, esse rio, obviamente, ele vai encher, vai extravasar e vai inundar a planície. Isso acontece muito até hoje. Aí o que pensaram? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos canalizar o rio, né? Promover uma cimentação, né? Promover aí uma canalização. Para quê? Para que quando a água escoar, ela ganhe velocidade. Então, ele passe de uma maneira mais rápida ao longo do centro. É um controle ativo. Quando a gente vai verificar a construção, por exemplo, de piscinões, também é um controle ativo. A ideia foi essa, para evitar as inundações aí ao longo da marginal do Rio Tietê, né? Deu certo? Mais ou menos, né, galera? Porque tem a questão da impermeabilização do solo, tem outros fatores aí que acabam promovendo aí uma inundação em função das águas pluviais. Bom, e também tem um controle passivo, né, que são aquelas ações realizadas em áreas de ocorrência de fenômenos naturais, terremotos, furacões, né,
a fim de minimizar os danos com programas emergenciais para a proteção e fuga dos habitantes desses locais de risco. Quando a gente vai viajar, né, vamos imaginar o seguinte, né, vocês vão fazer uma viagem, vão lá para o Japão. É importante vocês já estarem a par desse controle passivo caso aconteça um terremoto. Beleza? Eu vou lá para a Disney, vou para a Flórida, né? Vou para uma região ali da Flórida, na costa, né? E é importante saber que eu posso ir num período de temporada de furacões, e aí eu também tenho que estar a par desse controle passivo, para que se aconteça alguma coisa, eu possa estar aí dentro do entendimento, né? Para poder tomar alguma medida que acabe evitando risco ambiental, né? Beleza? Os conceitos que a gente tratou, né, galera, na aula passada também, da suscetibilidade, né, de acontecer algum tipo desse evento e da vulnerabilidade, seja do ponto de vista natural, mas também para as pessoas que estão em determinado local. A vulnerabilidade numa encosta, por exemplo, era gigantesca, aquelas pessoas estão suscetíveis, né, a determinado movimento de massa, né, e aí o desabamento, enfim, aqueles processos de soterramentos de casa, né, em função do desabamento dessas encostas. É muito comum ao longo do nosso litoral também. Aliás, lembrar que vocês têm um trabalhinho para fazer, né? E por último, eu e Ivan fechamos na nossa aula através de Brumadinho, né? A gente falou de Brumadinho, que foi essa destruição, ou melhor, que foi esse rompimento, né, da barragem da Samarco no início de 2019, com impactos ambientais enormes, né, afetando tanto a questão social e econômica da região, mas sobretudo a questão ambiental. Já havia impacto ali da mineração, de destruição da paisagem natural. Com esse rompimento da barragem, galera, rejeitos, né, com alto grau de ferro ali, de agentes que contaminaram os cursos de águas, rios, o Rio Paraupeba foi contaminado, enfim, há um grande impacto ambiental naquela região, que afetou a revegetação, que afetou os cursos de água, que afetou a vida das pessoas que moravam naquela região. Esse assunto está colocado aí na página 56 da nossa apostila, dê uma olhada. O que a gente está colocando aqui é uma relação de homem, o homem que interfere na natureza, e muito em função de interesses econômicos, né? Porque a gente não consegue pensar para além disso. Não é à toa que tem uma Agenda 2030 que fala, ó, a gente precisa equacionar isso. Eu não posso ter mais uma economia que esteja acima dos interesses da natureza. Eu preciso equalizar, porque senão haverá uma pressão tão grande na natureza que ela não vai suportar. Né? Haverá um período aí que a gente poderá... Haverá um período, a gente já está vivendo isso, né, galera? Nós já estamos vivendo hoje um período em que os problemas ambientais estão colocados, né? Estão postos. E se a gente não tomar nenhuma medida agora, a gente não sabe que tipo de planeta a gente vai deixar aí para as gerações futuras. Isso é um ponto importante se pensar. Lembrete, né, para a próxima semana, né? Estou colocando aqui até a próxima aula. Próxima semana, atividade avaliativa de geografia, vou postar para vocês, será a última, só alternativa. Última aula de sociologia, vou fechar com vocês o conteúdo de sociologia, tá bem tranquilo, tá muito de boa, tá bom? Aí vai ser legal que vocês podem fechar a aula e depois já fazer a atividade avaliativa também, e façam o trabalho audiovisual de geografia e química. Meu povo, é isso hoje. Tranquilo? Tranquilo. Suave, suave. É uma revisão.